como você bem falou, né? É bem pequena essa probabilidade, mas algumas pessoas no mercado acreditam que ainda é possível. Ariane, eu queria ouvir um pouco da sua visão, né, a respeito de um cenário que a gente está falando de uma alta de juros e até mesmo um ciclo pequeno, mas de uma magnitude até que importante, né? 100, 150 pontos base, de acordo com alguma análise. Esse cenário não pode trazer uma desaceleração da economia de modo que a gente veja essa economia mais pujante, que talvez não esteja sendo transferido para a inflação, desacelerar e aí trazer componentes até um pouco mais de preocupação por parte do Banco Central? Com certeza, Felipe. Essa distorção de expectativas que o Banco Central busca entender o porquê que está acontecendo, né? A gente também precisa lembrar que essa magnitude de juros mais alta, em 2 dígitos, a gente já está vivendo em uma sequência de praticamente desde 2021, né, após pandemia, que a gente não consegue descer a taxa de juros. Primeiramente, a discussão era porque economias desenvolvidas ainda estavam iniciando o ciclo de alta, e de uma forma muito lenta isso implicava em riscos para a economia brasileira. No segundo momento, a gente teve a questão do prolongamento da taxa de juros dessas economias e que, consequentemente, o Banco Central brasileiro não teria muito espaço para fazer uma política monetária mais expansionista, mesmo que a inflação, desde aquela época, isso a gente está falando já a meados de 2022, mostravam sinais de desaceleração gradual. E ainda assim, o Brasil, nessas condições, continuava crescendo, entregando uma atividade maior do que as expectativas. Ainda até o ano passado, a inflação fora da meta exatamente por uma questão de atividade. Neste ano, ainda se consiste nessa atividade mais próximo de 3%, e que o mercado aponta como um risco, porque haveria uma possibilidade do Brasil até crescer mais, sendo que, mesmo com o prolongamento, a magnitude de juros vistos nos anos anteriores foi maior, e mesmo assim o Brasil cresceu. De qualquer forma, o prolongamento para 2025 e para 2026 também deveria causar a desaceleração da economia, né? Por ser um juros consideravelmente alto e por muito tempo sendo praticado. Por isso, a discordância desse percentual de técnicos, né, e profissionais de que não haveria necessidade da alta, né, e que se a gente realmente vai viver a partir de amanhã o início de corte de juros nos Estados Unidos, haveria uma descompressão no câmbio e que facilitaria para nós uma possível política monetária mais expansionista por parte do Banco Central, ou seja, o alívio dos juros, porque um dos riscos iminentes que a gente viveu nesses últimos meses, nas últimas decisões, ele seria dissipado. No entanto, agora a gente tem as questões do clima, né, os riscos climáticos, que deixou o mercado também muito em dúvida sobre o tamanho do impacto. Mas vale lembrar que o mesmo aconteceu no advento do Rio Grande do Sul, onde a gente esperava um efeito de inflação reporte muito maior, bem como de atividade. A atividade contribuiu, obviamente, para a leitura mais positiva, mas a inflação, mesmo com a contaminação em alguns meses, a gente viu que a política monetária conseguiu segurar um repasse de descontrole. Ou seja, ainda que algumas medições a gente teve o IPCA frustrando as expectativas negativamente, ou seja, trazendo inflação mais alta, de qualquer forma a tendência inflacionária ela continua no ciclo que o Banco Central precisa, que é a desaceleração gradual. Aonde que a gente lê essa desaceleração gradual? Quando a gente compara com o dado imediatamente anterior. Vou dar um exemplo aqui que foi a leitura hoje do IGP-10, que é um dado que a gente considera como monitor, né, um indicador de monitor. Ele mede o 11º dia do mês anterior até o 10º dia do mês vigente. Então, ele traz para a gente já um pouco do sentimento do que pode ser a leitura do IGPM, inflação ao produtor, para as próximas medições, né, para a medição total. Esse dado frustrou as expectativas, o mercado esperava 0,10 para esse dado pela manhã, veio 0,2, mas em comparação com a leitura anterior, que veio uma inflação de 0,72, o dado desacelerou. E é exatamente
esses números que a gente tem visto na comparação de divulgação após divulgação. E também, olhar o número cheio não diz muita coisa pelo qualitativo e os riscos, de fato, pela inflação, por conta que o número cheio ele acaba mapeando trazendo ali uma questão de sazonalidade. A gente não consegue usar só o dado cheio para projetar uma inflação de expectativa para frente, né? Então, obrigatoriamente, a gente tem que olhar o núcleo, que é aquela questão dos bens e serviços subjacentes que o Banco Central vem alertando para a gente de uma pressão ainda advindo de salários, advindo de aumento de renda média, né? E que isso é, obviamente, um resultado dessa atividade mais persistente, que deve ter um alívio para frente também, né? Agora, para o final do ano, a gente tem o risco da questão dos serviços do varejo, que exatamente incide sobre essa inflação mais de núcleo, né? Por conta desse consumo mais doméstico. Por outro lado, a gente vai ter, e a gente espera que aconteça por outros setores, um resultado um pouco menor. O que se a gente obtiver, de fato, esse arrefecimento do câmbio, são dois vetores positivos que a gente tem ainda de impacto, Felipe. Por isso que a gente ainda vive essa divisão. Obviamente, quando vai chegando mais perto da super quarta, o consenso do mercado, ou a probabilidade, ela vai se assentando, como é o que a gente viu no dia de hoje, 76% do mercado, na média, apontando para alta de 0,25, outra parcela, né, menor ali, para a estabilidade, exatamente por essa dificuldade de mensurar qual dos vetores de impacto vai ter maior peso ali na hora da decisão. E tudo isso a gente só vai conseguir ter a leitura de fato na hora que sair o comunicado e posteriormente a ata que traz mais detalhes sobre o comunicado, inclusive.